Olá pessoal, estamos começando mais um Tributos em Direito. Eu estou aqui ao meu lado com o meu amigo Rogério Davi. Como é que você está, Rogério? Tudo ótimo, Júlio, tudo firme, beleza? E hoje a gente está aqui com uma convidada especial. Todos os convidados são especiais, mas essa aqui eu tenho um carinho muito grande pela minha amiga, porque eu acompanhei ali a carreira dela acadêmica meteórica. Vocês têm que acompanhar. A minha amiga Tatiana Junger. Como é que tá, Tatiana? Tudo bem, aí, Tati? Júlio? Dá uma alô pra galera aí que tá te vendo, a galera que tá... Tati tá meio tímida, né, Tati? Não, imagina. Timidez. Zero, né? Não tá aqui. Bom, obrigada, Júlio, pelo convite. Obrigada, Rogério, por me convidarem para participar desse projeto de vocês, que é tão legal. Vocês fazem um trabalho muito interessante, temas sempre instigantes, e a abordagem de vocês é importante, né? Porque traz esses assuntos que a gente deve debater mais profundamente, só que com leveza, com divertimento. Eu gosto muito, fico muito lisonjeada de ter sido convidada para participar aqui. Poxa, tô orgulhoso agora, Júlio. Vai virar um corte, daqui a pouco a gente corta isso, É. joga lá, fica usando isso como comercial, né? É verdade. Faltou só o chopp agora, né? Da próxima vez tem que ser com o chopp. Eu falei que eu ia trazer meu copo, É, né? Tati Eu não falou trouxe isso. meu copo. E a Tati é mestre, doutoranda na UERJ, fez mestrado. Professora de Direito Professora Tributário. de Direito Tributário da UERJ, na pós da UERJ. Tem o Tributário em Jogo com a nossa amiga queridíssima Micaela Dutra, com a Dani também, que está lá agora com vocês, né? Aliás, quem está nos ouvindo, a gente recomenda, tá? Você seguir a rede social do Tributário em Jogo. Eles vão lançar um site agora também, né? Fala um pouco pra gente desse projeto, que tem muito conteúdo de qualidade aí para o Rogério. estudante em Direito. Ah, verdade, cara. Já esquecemos de Já, novo, né? esquecemos. Alguma informação Peraí, aí? calma aí. A gente sempre esquece de De lei. pedir para você aí se inscrever, você que está nos assistindo, que isso é importante aqui para o nosso canal, para quem está nos ouvindo também nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, um monte de plataforma aí na preferida de vocês, Pô, para tão em todos os compartilhar. Oi, Tati. Estão em todos os lugares, A hein? gente está em tudo Que quanto é isso? lugar aí. Estamos por aí, é verdade, né? Aí o que é a nossa ideia é justamente difundir esse direito tributário democrático, ouvindo todo mundo, todos os lados. O lado Conversando, né? É uma conversa, não é um Conversando. debate, é uma É. conversa. É o estado fiscal, é o lado do contribuinte. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Que o Rogério estava falando, né, do Tributário em Jogo de vocês, né, que também parceiro nosso aqui do Tributos em Direito. Sim. E que está bombando aí nas redes, gente, né? sigam a gente, nós nos esforçamos muito para trazer no cotidiano conteúdo importante, conteúdo atual, com profundidade, com precisão teórica, mas de uma maneira que seja digerível na rede social, assim, algo para ser de um consumo mais rápido, mas que tenha aquele gancho para te instigar a estudar mais profundamente os assuntos. A gente tenta ser atual e tem muito conteúdo gratuito lá. A gente também tem cursos, então acompanhem a gente, que sempre que tiver alguma novidade a gente vai estar divulgando por lá. Inclusive a gente está no meio de um evento muito interessante, que é a Semana do Advogado, celebratório do nosso 11 de agosto. Aí a gente pegou o 11 de agosto, que é um dia só, e espalhamos para a semana toda. A gente selecionou alguns temas legais para fazer alguns painéis. Tá tudo salvo. O que já aconteceu tá salvo, Tá inclusive disponível no YouTube. No YouTube. Ótimo, hein, galera? Imperdível, hein, gente? Vale a pena Tati, assistir cada conteúdo. Ô, Tati, sabe que... Fala. Eu não sei se eu te chamo de Tati, porque é muita intimidade, né? Eu sempre te pô. chamo de Tati, a gente se conhece há anos, Não tem né? como mudar aqui agora, não. Tem que ser Eu Tati. Quando eu Tati, estava pô, na eu não- graduação, É. eu estava na graduação quando eu conheci o Júlio, eu fazia grupos de pesquisa com o professor Ricardo Lodge, o Júlio já era do doutorado na época, então assim, já, revelando minha idade aí. já conheço há muito tempo, foi da minha banca. Eu De ia monografia. comentar justamente isso, antes de a gente entrar no nosso tema de hoje, que é a reforma tributária do imposto de renda, que a Tati é uma especialista. Era justamente disso que você comentou, falou no começo, quando você estava falando de tributário em jogo, essa ideia de difundir o conhecimento não de uma forma superficial, né, com respaldo teórico, com um pouco mais de profundidade, porque a gente vive esse mundo das redes sociais onde o 15 segundos aí do Reels já é suficiente. A pessoa acha que aquilo é o direito, que aquilo é a realidade, ou são as poucas palavras de um Twitter. Então a gente acho que é até importante isso que você falou, né? Que o Tributos em Direito também está querendo fazer isso, e o Tributário em Jogo também está com essa pauta. Essa preocupação, Essa né? preocupação, porque às vezes o estudante acha que
aprender um métodozinho, ler um livro de resumo já é suficiente para entender o direito. Esquece que tem muita coisa aí por trás. E a galera que fica vendendo o curso e no final entrega modelo de petição. Cara, fica até arrepiado com esse negócio dele. Não, isso é um horror. Assim, eu vou até aproveitar o gancho que vocês oportunizaram aqui para fazer um alerta, porque nesse mundo da rede social a gente se depara com algumas afirmativas bem perigosas que enaltecem a prática, preterindo a teoria e esquecendo de um ponto crucial, que é a prática do direito é teoria aplicada. Kant, pô, crítica da razão prática. Perfeito. Sim. Perfeito. O Kant, para quem não sabe, o Kant, um filósofo austríaco e de índole austríaca, ele tem a crítica da razão prática. Às vezes, quando eu vejo um aluno de pós-graduação, principalmente, falando assim, não, eu quero mais saber da prática. Você quer saber da prática, mas quando você fala que quer saber da prática, você está pensando em teoria de como aplicar uma teoria na prática. Então, essa visão da Tati, esse alerta, né? Então esse alerta que você fez é super importante, porque então, também cuidado com essas afirmativas levianas que são tão comuns na rede social. Sim, de só a prática. Ô, Tati, e a reforma do tributário do imposto de renda? Que você é uma especialista, você tem um livro de reforma tributária que eu recomendo, pela Lumen Iuris, né? Foi sua dissertação de mestrado, e agora você está pesquisando mais voltado para a tributação corporativa, para o imposto de renda, pessoa jurídica. Contextualiza para a gente o problema que está ocorrendo nessa área que você acha, que você vê nos seus estudos, na sua pesquisa. Para introduzir, todo mundo sabe que em 2021 foi apresentado um projeto de lei para alterar a legislação do imposto de renda e revogar, dentre outras modificações, porque o projeto ele não se resume a isso, mas revogar a isenção dos lucros e dividendos no IRPF e também a possibilidade de dedução do juros sobre capital próprio pagos. Na apuração do lucro real, né? Então, essa é uma proposta que está sendo ventilada e ela acaba sendo central para o meu objeto de pesquisa na tese de doutorado, que diz respeito a essa relação que existe entre o imposto de renda da pessoa jurídica e o imposto de renda da pessoa física. Ambos imposto de renda, né? São dois impostos que se vocacionam a onerar o mesmo tipo de materialidade, que inclusive na Constituição vem como uma coisa só. A Constituição ela não diferencia a tributação corporativa da tributação da renda pessoal. Ela fala no imposto de renda e depois a legislação específica ramifica nessas duas espécies. E a minha preocupação na pesquisa é entender qual é essa relação que se dá, se existe uma autonomia jurídica, em que medida existe uma autonomia jurídica do IRPJ e do IRPF, qual é a relação econômica que existe entre as bases tributáveis, porque, afinal, você tributa, se não houvesse a isenção dos lucros e dividendos, tributar-se-ia os lucros após a oneração do resultado positivo, eventualmente auferido por uma pessoa jurídica, no campo da PJ. Então, você teria uma tributação seguida da outra. A mesma riqueza estaria sendo onerada. Isso a gente não nega. Então, você tem uma relação jurídica interessante, porque a Constituição ela traz uma previsão só, que permite que a legislação ramifique em duas espécies. E você tem uma relação econômica também interessante, porque você tem uma bitributação econômica. Isso é um problema? Esse é um dos pontos de pesquisa. Ao meu ver, não é um problema. E aí, diante desse cenário, você tem algumas opções. Ou eu não vou integrar economicamente esses tributos e vou permitir que exista uma dupla tributação econômica, ou eu vou integrá-los. O nosso sistema, ao introduzir uma hipótese de isenção dos lucros e dividendos e até a dedutibilidade de juros sobre capital próprio também tem a ver um pouco com isso, muito embora a isenção seja mais explícita, eles estão lá como espécies integrativas, como métodos integrativos, de maneira com que a tributação corporativa e a tributação da renda pessoal não importem essa oneração a maior, digamos assim. Quando eu digo oneração a maior, eu não estou fazendo um juízo de
Não estou falando de uma forma pejorativa. Eu só estou falando que, efetivamente, você tem uma Você se refere à oneração capacidade contributiva, a questão da progressividade do imposto sobre a renda? Não necessariamente, mas isso acaba sendo um outro ponto de pesquisa logo após. Só entender uma coisa. Tá, desculpa. Mas Diga. quando você fala de integrativo, você diz o quê? De integrar uma tributação da pessoa jurídica e da pessoa física que recebe Exato. os dividendos. Exatamente. Porque você tributar a renda corporativa. A renda corporativa sendo, num primeiro momento, o resultado positivo, eventualmente apurado pela pessoa jurídica, pela empresa, e após a renda que efetivamente foi distribuída, ou os juros que efetivamente foram pagos, aquilo que efetivamente saiu do campo empresa e foi para o campo empresário, a título de remuneração, para o bolso do sócio. Mas aí na linha... Como tudo isso é renda corporativa... Como tudo isso vem da mesma riqueza produzida. Exatamente. Como tudo isso é renda corporativa, a gente acaba tendo que dar relevância a esse debate sobre se é necessário e conveniente a integração econômica. Integração que você fala é a tributação, né? Dos dividendos, assim, digamos. Sim. Ah, tá. Integração econômica seria, o que você está chamando de integração econômica seria tributar os dois. Integrar é tributar os dois, mas com mecanismos compensatórios. Entendi. Por isso que a isenção ela é um mecanismo integrativo. Porque se existe isenção, é porque a priori tem tributação. Esse é o problema. Para mim, na minha visão, o problema é quando a gente parte do pressuposto que aquele sócio não vai ser tributado porque a PJ já tributou aquela renda. Uhum. O problema é que a PJ não está pagando imposto, né, às vezes. Né? E aí o que acontece? Tá todo mundo, ninguém está pagando, naquela riqueza não está sendo tributado, porque a PJ não está pagando e a distribuição não é tributada. Mas em que cenário você está falando? Em que não condições tá pagando, ela não está pagando? No sentido de não deu lucro, né, Júlio? Porque uma coisa tá sonegando, não está pagando aí por tá uma fora. impropriedade. Aí vai lá o procurador da Fazenda Nacional e tem que cobrar. Esse é um cenário. O outro cenário ela não está... Pode ir. O outro cenário, ela não está apurando lucro, né? E por isso não está recolhendo nada. Mas aí não tem resultado positivo, nem para apurar o IRPJ e a CSLL, para conglobar ali a tributação corporativa de maneira geral, e não tem nada para distribuir. Não tem dividendo para pagar também. Exatamente. Não tem dividendo. Então, esse é um outro cenário. Mas acaba que essa discussão tributária, ela tem muito que ver com uma discussão societária, de teoria da empresa, que é super interessante, que é relativa à existência da pessoa jurídica. E isso tem tudo que ver com capacidade contributiva da pessoa jurídica. Porque a pessoa jurídica é o quê? Você vê a pessoa jurídica, você toca a pessoa jurídica, ela existe? Ela é real ou ela é uma ficção de direito para fins pragmáticos? Tem aquela teoria da ficção, né? E aí você tem essa duplinha, né? Essas duas teorias que se contradizem. A teoria da ficção, de um lado, e a teoria da realidade da empresa, de outro. E aí alguns autores aderem a uma teoria, outros autores vão por outra, e ainda tem uma terceira posição possível, que na verdade não pode nem ser resumida a uma posição só, porque existem variantes dentro dessa terceira posição, que ela parte da premissa de que existem várias pessoas jurídicas. Pessoa jurídica não é uma coisa só. Uma coisa é uma sociedade limitada, de uma empresa familiar, outra coisa é uma grande corporação, uma SA. Pensa num Google da vida. De separar aquelas realidades econômicas. Exatamente. Então, quando você fala de pessoa jurídica, você não está falando de uma coisa só. Existe uma multiplicidade de possibilidades. Então, inclusive, a minha tese não está pronta, então as pesquisas ainda estão sendo encaminhadas, mas eu estou convergindo para essa terceira posição, de que não dá para generalizar toda pessoa jurídica em uma coisa só.
Olha, eu sempre pensei nisso. Eu fico vendo essas discussões de reforma tributária que estão no Congresso e sempre vem essa questão, poxa, mas o trabalhador recolhe imposto de renda no rendimento do trabalho e o empresário não recolhe em cima do dividendo. E coloca todo mundo no mesmo balaio ali, quando 87% das empresas no Brasil são empresas assim, de pequeno porte, são empresas que não têm rendimento do capital, rendimento do trabalho. Eu sou a favor, em certo aspecto, até acabar com o imposto de renda da pessoa jurídica para esse tipo de situação, onde essa era a minha hipótese, Essa foi a minha hipótese no projeto. No projeto. Não, mas na verdade no projeto eu fiz para todas. Não para todas, porque, por exemplo, esse caso que você falou, vamos supor, uma padaria onde o padeiro praticamente só é rendimento do trabalho. O professor que resolve virar uma empresa para poder diminuir a tributação na folha de salário de vários fornecedores, empresas que contratam ele, faculdades, vamos supor. O cara é uma PJ, mas ele naquela lei lá que deixou lei do bem. A pessoa física virar PJ, e aí ela pode... Esse caso é claro que o trabalho, o rendimento ali vem a riqueza que vai ser tributada, a riqueza do trabalho. Sim. Aquela pessoa não pode ser tributada como PJ, assim, mas o nosso sistema tributário não permite isso, porque ele separa pessoa jurídica, a autonomia, né? Ele separa a pessoa jurídica da pessoa física. Então, não tem como no nosso sistema tributário, se não fizesse aí talvez a sua pesquisa também toque nisso, na questão uma reforma tributária vai ter que dizer, não é toda pessoa jurídica que precisa pagar imposto de renda da pessoa jurídica. Na Alemanha é assim. Na Alemanha é assim, né? Eu acho que também Tatiana, se você já viu... Diga. Não, se você viu isso no direito comparado, né? Que sempre eu tenho curiosidade. Tatiana fala alemão fluente. É uma estudiosa, estudou tributário na Alemanha. Junger. Qual a pronúncia do seu sobrenome? É Junger. Junger, né? Eu falei Junger. Se escreve Junger. Que nem eu estava uma vez com a Tati nos bastidores, em outro lugar, né? Um evento, eu perguntei, Tati, como é que se pronuncia o Hans Kelsen? É Hans Kelsen ou Hans Kelsen? Nenhum dos dois. Hans Kelsen. Hans Kelsen. Eu falei, eu vou falar isso em sala de aula. Hans Kelsen. Você tem que estar com a dor de barriga. Né? Hans Kelsen. Não, eu tô zoando, mas a Tati, pô, eu até falei pra ela traduzir um livro aí do alemão pra virar uma tradutora de algumas obras importantes aí. Mas depois ela me falou que não tem livro importante, né, tributário em alemão. Brincando. Não tem pouco, né? Que sacrilégio. Ela até me indicou uns livros Eu falei pra você, né, que eu queria traduzir o Neumark. Nossa, tu falou que ia trazer. sonho. Mas ele tem em espanhol, né? Tem. Eu até te mandei a foto depois, né? Mas eu já vi que é legal você traduzir a Gênesis, que a versão da tradução já perde sempre alguma coisa. Eu li os dois. Quando eu li o Neumark, eu li o alemão Neumark que se pronuncia. Era outro que eu pronunciava errado, eu falava Neumark. Neumark, né, dos chicletes com banana. Tem passabilidade. O cara tá com chiclete com banana na cabeça. Aportuguesando a coisa. Tô aportuguesando. Eu tô no Brasil... Mas, Tatiana, fala da Alemanha lá, como é que funciona esse regime? É aquilo que o Júlio estava explicando. Cara, eu vejo no Congresso, às vezes vem um pessoal lá, os nossos congressistas, queridos congressistas, né? Temos que tributar a renda e tudo mais. Eu falei, será que esse cara está sabendo que 87% das empresas, o rendimento lá que é isento, é rendimento do trabalho? Eu coloco entre aspas, porque o sujeito está ali. História de advocacia também é um bom. Contadores, assim, sociedades uniprofissionais. Não tem aqui o elemento de produção ali, né? É realmente o profissional que tem que estar ali. Se o sujeito sai, o negócio não fica de pé, não tem uma estrutura que você permite. Não é uma indústria, né? Não é um Google da vida. Aí você vai querer comparar... Super interessante. E, inclusive, tem tudo a ver com esse gancho comparado. E eu vou até colocar um tom, assim, de história. Porque vou pedir licença aqui para dar um passeio assim, vamos lá. Em alguns exemplos no direito comparado e na história comparada dos sistemas tributários. Vamos pelo início. No início, Deus criou o céu e a terra. No início, Deus criou o céu e a terra, e depois o imposto de renda surgiu por aí. Segundo dia. Depois Deus, não satisfeito, criou o imposto de renda. Que chamava de dízimo. Depois do primeiro pecado, vai ser né? cancelado pela igreja. Vai ser cancelado. Falei para não mexer com a igreja. Fala aí, Tati. Então, por que eu suscitei essa questão histórica? Porque quando eu me propus a analisar essa conveniência da integração econômica, uma primeira preocupação que eu tive
foi de encontrar na linha do tempo, né, na história da tributação, a tributação corporativa. Porque quando a gente pensa em imposto de renda, vamos pensar, imposto de renda, assim, isoladamente, a gente vai direto na ideia de imposto de renda da pessoa física, né? Tributação de rendimento da pessoa, imposto de renda pessoal. Só que a tributação corporativa, ela é uma tributação da renda, e aí para a gente colocar isso em perspectiva e dentro da necessidade integral ou não, é super interessante entender em que contexto resolveu-se que seria ótimo tributar o resultado da empresa, independentemente das pessoas ali envolvidas. E contexto... né? É importante ver o contexto e é importante ver também as bases teóricas adotadas para que um determinado sistema fosse por um determinado desenho ou outro. Tá? Aí está parecendo tudo muito abstrato. O imposto de renda, as raízes do imposto de renda, tradicionalmente são atribuídas à Inglaterra. 1799 foi quando William Pitt, o primeiro-ministro inglês à época, instituiu o primeiro imposto de renda que serviu como matéria de exportação, né? E depois foi surgindo em outros sistemas. Coincide com a Revolução Industrial, né? Porque pela época... Sim, cara, tem tudo a ver com o processo de implantação do capitalismo industrial em cada jurisdição específica. E, assim, como cada jurisdição tem suas peculiaridades, como cada processo econômico tem suas peculiaridades, o capitalismo industrial de cada lugar tinha peculiaridades e isso trouxe implicações para o desenho específico da tributação corporativa e para os limites da tributação corporativa. Isso é super interessante. Na Inglaterra, você tem uma tradição de serviço público muito forte, né? O Estado, até hoje, é um Estado monárquico, constitucional, porém é um Estado presente, é um Estado que historicamente sempre foi muito presente. E o crescimento das corporações, das grandes empresas na Inglaterra, aconteceu com muita parceria entre Estado e economia e agentes economicamente ativos. E outra característica interessante do capitalismo industrial na origem lá da Inglaterra é que as corporações, elas cresceram, as pessoas jurídicas, né, as empresas, elas cresceram, elas tomaram outro tipo de porte, mas elas... no início, pelo menos, não perderam aquela característica familiar. Então, você não tinha uma diferença, você não tinha um apartamento entre controle e dono do capital. Né? O dono do capital Sim. e o controle, a gestão, estavam muito imbricados. E aí, antes de passar para as características do imposto de renda, eu vou pegar esse fato e tentar fazer o paralelo com a realidade norte-americana. Nos Estados Unidos, a implantação do capitalismo industrial foi diferente. Você tinha uma economia muito estruturada, né, sustentada sobre muitas empresas familiares. E aí, com o surgimento das corporações, essas pessoas jurídicas lá dos Estados Unidos, elas tinham uma característica de gerência e administração profissional. Bem diferente da realidade do Reino Unido. Tempo e dinheiro, né? Times money, tudo voltado pro lucro ali. E qual é a diferença disso? Porque se o dono do capital não necessariamente é o cara que está mandando em tudo, controle e propriedade estão separados. Na Inglaterra não era assim. E aí, olha que coisa interessante para imposto de renda. Na origem... Lá na Inglaterra, eles tinham uma forte aderência à teoria da ficção. A empresa ela não existe. Então, as primeiras legislações de imposto de renda trouxeram uma tributação corporativa baseada na compreensão da pessoa jurídica como um mero agente de retenção. Então, tributava era a pessoa do dono ali. Era uma antecipação do imposto, exatamente. Na verdade, né? Era uma antecipação. Você tributa a empresa, mas você está tributando o trabalho da pessoa que trabalha na empresa. Sim, exatamente. Mas isso no mundo globalizado de hoje é impossível, né?
Não, calma, Julinho, com calma. O tempo... Ela vai chegar lá, Tatiana vai chegar lá. Ela já tá na Grécia ainda. Ai, gente, Tô zoando, vai lá. Vocês exageram num nível. Parece criança, parece que é adolescente de quinta série, né? Das piadinhas, né? Eu, né? No caso. Com certeza. Tô zoando, vai, fala aí. Eu super consigo te alocar, assim, numa turma de quinta quinta série. série, Você né? ia ter uma dinâmica, assim, muito natural nesse contexto. Mas aí lá na Inglaterra, você tinha uma aderência forte à teoria da ficção. Entendia-se a empresa como uma ficção. Mas olham as características, né, daquele contexto. O Estado e a economia e as empresas, eles agiam em forte... numa tendência colaborativa, cooperativa. O Estado ele era muito presente no processo de crescimento dessas corporações. Ele propiciou de diversas formas, através das políticas públicas implementadas ao longo do tempo, a transformação dessas empresas que eram pequenas em grandes corporações que levaram à frente essa industrialização da Inglaterra. Então, isso é um contexto específico. Nos Estados Unidos, o Estado ele não teve protagonismo no impulsionamento da implantação do capitalismo industrial. Isso foi a própria economia que foi fazendo. Foram os agentes economicamente ativos que colocaram isso para frente, que foram propulsionando esse processo. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Você acha que o Estado não participou desse... Não, com certeza tem participação. Estimulando ali... Tem participação, mas é totalmente... Ele estava mais aéreo, assim, ele estava mais à parte. As corporações, elas cresceram em um contexto em que o Estado ele tinha mais desconfiança das empresas. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. No Reino Unido, não. Como você tinha cooperação, o Estado ele não tinha desconfiança em relação às empresas. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existia... Mas isso naquela época lá de Revolução Industrial ali. Exatamente. E a preocupação não era só do Estado, mas também da sociedade como um todo, era quando eu tinha uma economia sustentada por pequenas empresas familiares, eu conhecia essas pessoas. Eu conhecia a informação econômica. Aí virou corporação e eu não tenho acesso à informação. Eu não tenho acesso à informação da performance econômica deles. Tanto que toda a discussão do imposto de renda nos Estados Unidos veio numa pegada muito mais regulatória do que qualquer outra coisa. No Reino Unido, a pegada era outra, era fiscal. Principalmente por conta das guerras napoleônicas, problema de fortalecimento de caixa para poder fazer frente a essas despesas de guerra que não eram pouca coisa. O imposto de renda nos Estados Unidos, não, desculpa, no Reino Unido, ele foi primeiro instituído como uma fonte temporária de receitas e depois ele caiu com a decretação da paz e depois ele foi reinstituído por conta, né, o Estado ele meio que se acostumou com aquela fonte de receita e quando ele viu que isso faria muita diferença para a sustentação do Estado a longo prazo, ele resolveu resgatar aquela ideia. Mas, a priori, a razão de ser do imposto de renda foi de financiamento de guerra e depois ele virou permanente. Ele ficou permanente, mas com uma origem fiscal. Então, lá, Reino Unido é fiscal, Estados Unidos é regulatório. E aí, o que tem de diferente? Lá nos Estados Unidos, a maior aderência era a teoria da realidade da empresa. Tipo, a empresa ela existe independentemente das pessoas jurídicas, das pessoas físicas por detrás dela. Já tinha a teoria da autonomia patrimonial ali, já dentro da mentalidade deles, né? Exatamente. E não só a autonomia patrimonial, a autonomia de existência, uma capacidade contributiva própria, pés próprios. É como se a pessoa jurídica ela caminhasse independentemente da direção das pessoas físicas que são sócias. Pode morrer todo mundo, mudar todo
todo mundo que a empresa vai continuar. A empresa vai continuar. A empresa vai continuar. Ah, mas tem pessoas... Toda empresa tem pessoas físicas por detrás. Seja diretamente, se elas são as sócias diretas ali, seja indiretamente, caso você tenha uma outra PJ interposta, que tem outra PJ, e aí, eventualmente, tem uma pessoa física. É verdade que nenhuma pessoa jurídica pode existir sem nenhuma pessoa física, assim, em algum lugar. Mas a teoria da realidade, ela é pragmática, no sentido de que ela entende de que as coisas elas funcionam de determinada maneira, a ponto de a gente poder concluir que a pessoa jurídica ela vai existir, independentemente das pessoas físicas que estão ali. E as decisões não estão eminentemente vinculadas aos sócios, a quem tem capital. Porque a administração ela é profissionalizada. Sim, aqueles CEOs que são contratados para resolver o problema da empresa. Exato. Ganham milhões aí. Né? Tem conselho de administração. Exatamente. Principalmente em 2008, né? Que teve aquela quebradeira geral daqueles bancos e... E isso a gente está falando de 1800, meados de 1800, final de 1800... ou seja, a gente está falando de um contexto econômico bem diferente do que a gente tem agora. Hoje, essa disparidade, a diferença que existe entre propriedade do capital e controle do capital é maior ainda, né? E o capitalismo mudou também, não é mais industrial. Não, total. Né? O que você chama... Eu fico falando... Só para conceituar essa disparidade para quem está acompanhando a gente, o que seria essa disparidade do controle do capital... E que você explicou como é que é a disparidade entre o controle... Entre a propriedade e o controle. Então, a propriedade, ela diz respeito a quem tem participação. É a participação societária. Tá. É quem vai receber os lucros e dividendos no final das contas. É disso que a gente está falando. Uhum. O controle é quem tem poder de voto, é quem tem interveniência deliberativa nos Perfeito. Caminhos da empresa. Uhum. E quanto mais você profissionaliza, mais você aparta. Uhum. Verdade. Numa empresa familiar, tudo está junto. Porque a decisão é de quem tem o capital. A gente tem que abstrair do modelo de uma empresa assim, familiar pequena, né? Tem que pensar nas grandes corporações. O Bauman fala do proprietário ausente, que é o proprietário que é dono daquela empresa, do capital, mas ele nem vive aquela localidade. É o que acontece, por exemplo, numa CSN em Volta Redonda. Os acionistas não moram em Volta Redonda. Se eles quiserem... E o controle também... Aí é que tá, o controle também não está em Volta Redonda. Porque quem controla aquela empresa quiser, vamos tirar a CSN daqui e botar ela em outro estado porque a gente tem um benefício fiscal melhor. Uma empresa inteira, a cidade, quem já foi lá, metade da cidade é CSN. Imagina isso aqui, o controle resolve, vamos tirar a CSN daqui, destrói a cidade. Uhum. E o Bauman fala disso, do proprietário ausente, que os donos do capital não precisam mais estar presentes naquela localidade para extrair os seus rendimentos dali. Uhum. Então, acaba criando uma desvinculação entre o proprietário, e no caso aqui, até para usar esse gancho que você falou entre proprietário e controle, nem proprietário e nem quem controla o capital estão vinculados àquela comunidade. Praticamente eles não se submetem àquele poder local. Sim. Isso é perigoso. Isso é uma coisa para se refletir. Sim, mas aí veja como que esse tipo de contexto nos leva à pertinência da teoria da realidade. Num contexto desse, você consegue ver como razoável a teoria da ficção? A empresa não existe? Sim. Tipo, existe a capacidade contributiva da empresa é dela? Ou é uma mera antecipação da capacidade contributiva dos sócios e acionistas? Sim, verdade. Agora, na padaria do seu João. Ali está tudo vinculado. Ali está tudo vinculado. Ali é a teoria da ficção. E aí, com isso, eu volto um passo atrás, novamente, para aqueles exemplos históricos, assim, e comparados. Então, a gente viu que, de um lado, você tem o sistema inglês, que trouxe uma tributação corporativa eminentemente vinculada com a tributação da renda pessoal, porque partiam da ideia da tese da ficção, mas partiam da ideia da tese da ficção de uma maneira totalmente harmônica com o processo peculiar deles de implantação do capitalismo industrial.
Do outro lado, você tem os Estados Unidos, que implementaram o sistema chamado Sistema Clássico, que é a tributação da renda corporativa na pessoa jurídica e depois um imposto de renda pessoal, normal, sem nenhum tipo de integração, sem nenhum tipo de questionamento de bitributação, porque eles partem da premissa da realidade da empresa, mas isso construído dentro do contexto deles, em que as corporações elas cresceram apartando o controle de propriedade. E aí teve no panorama, né, mundial uma situação intermediária, um exemplo intermediário, que foi o da Alemanha. Da Alemanha não, né, na época do Primeiro Reich, que principalmente representado pelo processo específico da Prússia, de Berlim também, que eram as duas províncias mais importantes, que tinham um processo de industrialização mais avançados, em que você tinha características mistas. Eles bebiam um pouco beber não é o verbo mais adequado. Assim, sim. Nem isso, porque não era nenhuma influência. Foi só uma coincidência, era mais uma coincidência. Eles tinham características mais próximas do regime norte-americano e tinham características próximas da realidade britânica, ao mesmo tempo. Eles eram híbridos, tinham uma situação híbrida. Por quê? Porque as corporações que foram... Quando o capitalismo ele foi migrando dessas pequenas empresas para as maiores, para as empresas, tipo corporações mesmo, na Prússia... Aí eu fico falando de Prússia porque a Prússia era a província que realmente foi representativa de todo o processo do Reich. Mas... essas corporações, elas foram crescendo com um perfil muito parecido das norte-americanas, no sentido de ter uma administração profissional. Só que, ao mesmo tempo, a Prússia e a Alemanha, até hoje, ela tem isso, tinha uma tradição de serviço público muito forte, era um Estado muito próximo. Então, você não tinha aquela relação de desconfiança que nos Estados Unidos você verificou. Aqui, você tinha uma relação Estado-economia mais próxima da britânica. E aí, será que a aderência era mais forte para a teoria da ficção ou era mais forte para a teoria da realidade? Caramba, e agora? Não vou chutar aqui agora, hein? Eu acho que eu acho que vai mais para a teoria da ficção, será? Lá nesse modelo aí da Prússia? Mais ou menos. Não, tirei nota 5, pô. Pelo menos 5 ele tem que garantir. É um modelo intermediário. É o equilíbrio aristotélico, está no meio. Eles entenderam assim, olha, como você tem como a corporação, ela efetivamente tem uma administração profissional, ela existe. Então, está justificado um sistema clássico. Tributar a renda corporativa, né, ter um imposto para onerar a corporação e você ter o imposto de renda lá do lado. Então, você tem um sistema dual. Só que, como o Estado e a economia são muito próximos, e também porque existia uma preocupação do Estado de ajudar essas corporações a acelerarem e aprimorarem o processo de industrialização, eles aplicaram vários mecanismos integrativos. Mas os mecanismos integrativos, eles estavam lá não porque a empresa não existe e não tem capacidade econômica, tem que desonerar porque você tem que atingir somente a capacidade contributiva efetiva da pessoa física. Não era por conta disso. Era para criar um estímulo extrafiscal, né? Foi um exemplo histórico de utilização de imposto de renda para fins extrafiscais, uma forma de estimular a atividade econômica. Apenas. E aí eles aplicavam mecanismos integrativos. Na origem, uma coisa que foi aplicada foi reduzir a alíquota na tributação. Na pessoa jurídica, mas na pessoa física paga. Na pessoa física. Da pessoa física. E a PJ paga também. A PJ paga, e aí depois na tributação da renda proveniente do capital, né, daquelas pessoas que presumidamente já tiveram aquela materialidade tributada no campo da PJ, aí elas recolheriam o imposto de renda pessoal com uma alíquota menorzinha do que outros rendimentos provenientes de outros fatores de produção.
Hoje em dia, esse sistema, todos os sistemas eles foram evoluindo para outros lugares, né? Nenhum deles é mais puro. E hoje na Alemanha, aos poucos eles foram aprimorando a aplicabilidade da tese da ficção. E aí eles começaram a fazer essa diferenciação entre PJs. Tipo, nem toda PJ é igual. E aí, o sistema alemão chegou num ponto em que ele diferenciou as sociedades de pessoas das sociedades de capital. E para as sociedades de pessoas, aplica-se um princípio da transparência, é o que eles chamam, o princípio da transparência, que é chamado de transparência porque a ideia é, você olha para a PJ e a PJ é como se fosse apenas uma parede de vidro. Você vê tudo que está do outro lado. Você vê a pessoa física que está do outro lado. Você vê o dinheiro caminhando, né, de um lado para o outro. A atividade intelectual é muito fácil de ver isso. É perfeita. Exatamente. Metáfora, né? E artística. Artística também. A Anitta, por exemplo. Não, essa foi só um exemplo. Mas é uma artista que... Já teve muita discussão de planejamento tributário sobre isso. Você consegue ver Você consegue ver ali. Ali vem... A música vem da onde? Vem dali. Sabe? Você consegue ver o dinheiro caminhando. Você consegue ver a pessoa física que está do outro lado. Sim. Você vê a atividade que está sendo desempenhada e quem está desempenhando essa atividade. Qual é o aporte humano que está sendo feito naquilo. Está tudo do outro lado da parede de vidro. A teoria da transparência fundamenta esse tipo de... E aí, dentro de uma visão integrativa, né? Aí, quando você tem princípio da transparência aplicável... não se tributa, não existe imposto corporativo. Então, Porque lá na Alemanha você não tem imposto de renda corporativa e imposto de renda pessoal, como é aqui no Brasil. Você tem o imposto corporativo, que é tipo o IRPJ, mas é só porque as bases legais são distintas, as bases constitucionais são diferentes. É o imposto corporativo, que onera resultado positivo eventualmente auferido. E você tem o imposto de renda, que por natureza é um imposto pessoal, de renda pessoal. Para essas empresas às quais se aplica o princípio da transparência, não há hipótese de incidência do imposto corporativo. Mas todos os outros... do trabalho, né? Só que aí a empresa, a PJ ela é inútil? Não é, porque ela exerce um papel fundamental para fins de praticabilidade, que é reter. Quem recolhe é a empresa. É a fiscalização, né? Exatamente. Porque, entendi. Pela ordem tributária. Mas só para também colocar um ingrediente aqui na nossa conversa, é essa importância da pessoa jurídica, né? Como uma entidade ficcional, mas que tem uma autonomia patrimonial, foi fundamental para poder desenvolver o capitalismo, porque as pessoas tinham medo de empreender, a tal da responsabilidade por cotas limitadas, né? Com certeza. Eu quero empreender, eu vou colocar meu capital aqui. O insucesso empresarial é uma consequência natural do empreendedorismo, né? A gente não pode imaginar que o insucesso é uma coisa assim fora do mundo, Sim. né? Então, Henry Ford faliu 7, 8 vezes de criar Ford Motors, né? Todo mundo sabe dessa história. Mas o fisco não pensa assim. O fisco não pensa assim, a empresa é eterna, por isso que limita, né? A compensação, ela trava, né? Então me parece que esse modelo... lá na frente, você vai compensando aí até quando você sobreviver. Não, esse modelo ele consegue harmonizar os dois aspectos importantes, né? Olha, tudo bem que a gente sabe que a pessoa jurídica ela tem uma importância aí para incentivar o empreendedorismo, né? Por outro lado, a gente não pode deixar que, por essa razão, a gente cria uma situação em que a renda passa a não ser tributada, né? De quem deveria estar se tributando a renda, né? Me parece que, pelo menos assim, nessa conversa aqui, eu cheguei a essa conclusão. Não, um aspecto importante da teoria da ficção é que ela não diz que a pessoa jurídica é irrelevante como contribuinte. Ela só diz que ela é um contribuinte que não tem capacidade contributiva própria. Então, o papel dela como contribuinte é para fins pragmáticos, é para fins de facilitar a fiscalização, de facilitar pagamento, controle, mediante a interposição daquela pessoa como um agente de retenção. Como o fisco vai olhar a pessoa jurídica. Exatamente, mas faz sentido. Onde a tese da ficção se aplica. Mas faz sentido quando se confunde praticamente a atividade econômica da empresa com a pessoa física? Por que a pessoa física já não fica focado naquela pessoa física? Só por conta do... Para que criar uma ficção? Para que pejotizar, digamos assim? Pejotizar, porque... Professor, por exemplo, ele não poderia fornecer o serviço dele para várias faculdades, né? Para dar aula em várias faculdades. Por
que ele precisa criar uma PJ para fazer esse mesmo serviço? No Brasil, a gente sabe por quê, para diminuir a tributação. Sim. Só para isso. Tá, mas aí você tem uma outra situação, né? Porque, por exemplo, a gente estava trabalhando para ilustrar a tese da ficção, o exemplo da padaria. Sim. A padaria vai ser um negócio de pessoas físicas ou faz sentido pejotizar? Faz sentido pejotizar. Sim. Porque você vai ter empregados, Sim. você tem toda uma operação. Outra situação é essa específica lá da lei do bem, que é quando você tem uma atividade eminentemente pessoal, de uma pessoa só, e que tem a controvérsia de poder ser exercida dentro do arquétipo da pessoa jurídica. Essa é uma discussão que é interessante. A legislação autoriza, né? Então, acho que é melhor não entrar nessa. Deixa como tá. Não, mas assim, é uma norma questionável. Mas acho que já foi declarada constitucional, não foi? O STF já falou que é constitucional, né? Diz que é o artigo 129 dessa lei. Sim. Eu lembro que... Foi declarada constitucional. Eu lembro que foi uma discussão até pouco tributária, ela foi muito pela linha de direitos sociais, foi uma discussão mais por essa linha. Mas assim, foi declarada constitucional. Acredito que mesmo com a declaração de constitucionalidade, existem várias discussões aplicáveis da perspectiva da qualificação dos fatos, né? Porque você tem que ter a caracterização de uma atividade empresária mesmo. Algumas situações podem ficar um pouco nebulosas. Mas aí acaba que esse é um outro exemplo. Essa é uma situação diferente da padaria, por exemplo. Na padaria... Que é outra complexidade. No direito alemão, a padaria estaria respeitando a transparência, teria transparência e não pagaria imposto corporativo. A pessoa jurídica apenas seria um agente de retenção ali do... Exatamente. E o caso de um jogador de futebol famoso, não sou o Neymar, que é praticamente uma empresa bilionária, mas tem toda aquela imagem por trás dele ali, já é uma empresa, né? Já entraria, não entraria naquela... Não, o negócio esse tipo de pessoa jurídica não tem só o Neymar. Né? Não, claro, tem todo um staff para cuidar da carreira dele. Né? Tem um prédio que cuida da carreira dele. Deve ter também os seus atritos lá, porque nem tudo que às vezes o fisco vai entender que não, ali eu tô vendo, igual o exemplo da Anitta, eu tô vendo que na verdade a Anitta é dessa pessoa jurídica e tudo mais. Cara, mas dela. A Anitta deve ter zilhões de assessores. Não, realmente. Com certeza. Aquele documentário dela mostra isso, é muito assessor. Claro. Mas é para cuidar desta... Imagina no Brasil se tem esse modelo, quantidade... Não, e outra coisa, não tem mais você estava empresa. falando, quem fez a música? É a Anitta? Não, mas então, será que é só ela? Não, ela é o cartaz, porque tem o compositor também, tem não, uma pode economia. ser. Imagine que ela tenha composto, a composição é dela, mas será que é só dela? Será que a assessoria dela não tem um aporte significativo nisso? Será que ela não tem outros sócios? Então, pra e outros sócios. Dela. Ela pode ter tem sócios. Tem empregados, tem sócios, assim, tem que analisar a PJ para PJ. Mesmo nessas situações em que a questão da pejotização fica em áreas controversos. Por exemplo, só um exemplo, a Sabrina casuístico. Sato, que a gente foca muito na Anitta, mas a Sabrina Sato tem um case desse daí. Ela também presta serviço como PJ, mas ela é uma holding que tem mais... Eu vi isso no jornal Valor Econômico, né? Ela é uma holding que ela tem vários e vários produtos. Tem cosmético, tem... Sabe? Então, tipo assim, vou aplicar o princípio da transparência aqui de forma que a pessoa jurídica dela, no Brasil, a atividade é qual? Sabe? Qual é a atividade? Não dá pra cravar. Não dá pra cravar Sabrina Sato, Neymar, assim, colocar no mesmo valor. Porque a transparência, a ideia é... A PJ é só uma parede de vidro. Então seria e do outro lado, pequeno, né? eu consigo vincular certinho a atividade e o executor da atividade. Entendi. Nesse e caso... o rendimento, e quem é o dono da capacidade contributiva no final das contas. No caso da Sabrina, pelo menos na ilustração então, assim, não dá para ver. Vender cosméticos, não se aplica, porque são muitas atividades, são muitas pessoas envolvidas nessas atividades. Então, não seria o caso de uma... E também os sócios têm que ver qual é o perfil da participação societária. Aí, nesse caso, não se aplicaria transparência. Se fosse uma empresa alemã. No Brasil, não, tudo é diferente. Trazendo para o Brasil, Tatiana, você que está pesquisando isso já, e com bastante autoridade, tomara que os nossos congressistas, se alguém estiver ouvindo, convide a Tatiana lá, quando estiverem discutindo no Congresso. Porque é legal esse modelo aqui. Eu não vi essa discussão. Sabe o que eu acho muito interessante?
que eu nem sei se o adjetivo correto seria interessante, mas me causa frustração a discussão sobre acabar ou manter a isenção de lucros e dividendos, é que tudo fica muito num panorama axiológico. Tipo, se você é liberal, então você tem que ser favorável a... nominalismo, né? Porque eles não pagam e eu pago, então tem que cobrar. Eles vêm do trabalho paga, eles vêm do capital não paga. Eu mesmo tive esse preconceito. Hoje em dia, aprofundando mais, cara, é muita coisa. Assim, não é tão simples. Assim. São muitos detalhes. E assim, e olha que coisa interessante até para colocar em perspectiva a questão axiológica e ideológica, de certa maneira. Os Estados Unidos, que... É o país das liberdades, é o exemplo do liberalismo no mundo e tal, o American Dream, muito embora questionável, mas esse é o simbolismo, né, dessa nação. A terra da oportunidade. É a terra que pratica tradicionalmente, depois da reforma do Trump, o tratamento fiscal de dividendos foi minimizado e tal, então isso foi... Diminuiu a tributação lá, né, sim, das empresas. Sim. Né? Mas, de qualquer maneira... tradicionalmente o que se construiu lá foi um sistema clássico. Tributa a corporação independentemente do que vai acontecer com a tributação na pessoa física. Então, dentro dos 3 casos paradigmas, quando a gente fala de integração, a gente tem esses 3 casos paradigmas, que é o Reino Unido, com tese da ficção, os Estados Unidos, com a tese da realidade, e a Prússia, com a tese da realidade e integração a posteriori. Né? Você tem esses 3 casos paradigmas, e os Estados Unidos é o representativo da maior tributação. Do reconhecimento da capacidade contributiva da empresa. Então, assim, isso por si só já coloca em xeque essa ideia de que existe uma razão ideológica, axiológica determinante para o que você vai achar sobre isenção de lucros e dividendos. Isso não tem a ver com ser liberal, com ser socialista, liberal igualitário, não tem a ver com isso. Comunitarista, né? Com todas essas variantes. Liberal neoclássico, não importa. Não importa. Importa um pouco, mas não de uma forma determinante. E aí, no Brasil, assim que colocaram o projeto... Na verdade, assim, antes do projeto do Guedes, desde a instituição da isenção, nos anos 90, em meados dos anos 90, você já tem muita discussão sobre a pertinência disso no nosso sistema. E aí, colocando um primeiro ponto que eu achei interessante de analisar. E eu ainda não cheguei numa conclusão a respeito, mas eu vou compartilhar as reflexões com vocês. Será que o sistema que a gente instituiu de tributação da renda corporativa ele faz sentido com o nosso processo de implementação do capitalismo industrial? Porque foi isso que nas outras jurisdições foi determinante para o perfil de tributação da renda corporativa, né? E uma coisa interessante é que a nossa industrialização no Brasil foi tardia, né? A gente já tinha alguns avanços antes de 1930, mas ele começou efetivamente a partir de 1930 e acelerou em 1950. Ali com o Juscelino, né? 50 anos em 5. Exatamente. Com o Juscelino, 1950, que começou Brasília, a ficar... né? Ali na Exatamente. Foi aí que surgiu a tributação. Quando começou a tributação do imposto de renda da pessoa jurídica no... Em 1922, o imposto de renda foi instituído no Brasil. Antes, a gente já tinha uma tributação de rendimentos, mas não era tributação da renda, porque era tributação de rendimentos provenientes de patrimônio, tipo décimo urbana, que eram os rendimentos de locação. E décima cedular, a gente já tinha essas coisas. E aí, em 1922, foi instituído o imposto de renda mais aproximado, né, do que a gente tem hoje, né, que incide sobre a renda líquida apurada anualmente. Uma coisa interessante no nosso sistema foi que, quando o imposto de renda foi instituído, isso não significou automaticamente o fim da tributação de rendimentos. Então, a décima urbana, a décima cedular continuaram, o que foi
foi até um contexto em que o imposto de renda foi muito criticado. Tem até nem sei se eu vou fazer aqui uma referência criticável, talvez sim, Monteiro Lobato, que é uma figura agora controversa. Hoje não era controvérsia. Não, mas assim, é porque na época ele publicou um conto que fazia um paralelo entre aqueles liliputianos das viagens de Gulliver, do Jonathan Swift, com o imposto de renda no Brasil. E a ideia era, o Brasil era o Gulliver, né, que era o gigante quando chegou lá em Lilliput, na ilha de Lilliput. E os liliputianos, que eram os piquititinhos lá, que eram extremamente briguentos e que derrubaram o Gulliver, eles eram entidades representativas da força do Estado que não deixava o Brasil florescer. Então ele fez meio que um conto para reclamar do imposto de renda. O Brasil está amarrado ali nas cordas ali. Exatamente. E isso porque foi muito criticado na época da instituição do imposto de renda, a conveniência de uma imposição dessa natureza, diante do fato de que o Brasil ele ainda não tinha ele não produzia tanta riqueza. Ele ainda estava em um processo de crescimento. E uma coisa interessante é que o nosso processo de industrialização, ele só começou a se manifestar de uma forma mais significativa depois da instituição do imposto de renda. Quando em outras jurisdições foi ao contrário, a industrialização começou e aí veio o imposto de renda. Aqui, 22 imposto de renda e 1930 em diante, e só deu uma acelerada mesmo em 50, aí sim industrialização. Então isso é uma particularidade do nosso sistema do ponto de vista histórico. Fora isso, a industrialização no Brasil, o processo de industrialização veio com um processo de agravamento das desigualdades sociais. Tem um trabalho até do Simon Kuzner, acho que você já deve ter lido. Kuzner, Kuzner. O seu sobrenome eu conheço. O Piketty cita muito. O Piketty cita muito ele. Ele é um pesquisador norte-americano que fala muito de desigualdade e tal, e tem um artigo dele que fala que todo o processo de industrialização vem associado com um processo de agravamento de desigualdade. Na verdade, é toda mudança ali, né? Porque a industrialização, ela presume essa coisa da segmentação setorial, da especialização, e ele diz que isso tem uma tendência, por natural, de levar ao agravamento de desigualdades, a prover mais renda para determinados segmentos e menos renda para outros. Principalmente quando você coloca o processo de industrialização num panorama geral, ou seja, indústria de um lado, campo do outro. E aí você tem uma disparidade enorme. Até mesmo porque, em favor do enriquecimento dos segmentos industriais, você tem as novas tecnologias surgindo. Então, aqui a produtividade incrementa pra caramba e o campo fica meio estagnado. Então, ele fala que todo o processo de industrialização vem com esse efeito colateral de agravamento de desigualdades sociais. Também com a tecnologia. Está crescendo e quem está aqui está colhendo os frutos dessa revolução tecnológica. Como foi no começo da Revolução Industrial, está acontecendo a mesma coisa na Revolução Tecnológica, possamos dizer assim, que a gente ainda está vivendo, né? Hoje a gente pode dizer que o nosso modelo de tributação da renda, né, essa coisa da pessoa jurídica e tudo, é integrativo? Sim. Hoje a gente pode dizer, mesmo sem ter essa coisa transparente, é integrativo. Porque... É integrativo por conta da isenção dos lucros e dividendos. E como é que você vê o JCP, que no Brasil é tão criticado, e eu nem acho assim, que é um grande problema. Pessoas esquecem que quando a grande parte do JCP é pago para pessoa jurídica, o grosso, né? Ali, a grande parte. Tipicamente, quem conhece o mercado sabe, né? Pessoa jurídica, aqueles 15%, primeiro paga 15%, não é definitivo, é uma antecipação do pagamento. Quando vai colocar na holding, né, ou na controladora, ela vai adicionar na base, vai pagar 34% sobre aquele JCP. Então, a pessoa ficar jogando, não, o JCP reduz o lucro de uma empresa, mas o aumento da outra. Sabe? Então, eu não sei se realmente essa discussão do ponto de vista... Não é, assim,
pelo olhar da juridicidade, né? É pelo olhar realmente da utilidade econômica. Essa discussão, para mim, não faz muito sentido, sabe? Sobre JCP, o pessoal acha que JCP é um benefício fiscal, mas só quando é pago para a pessoa física, né? E deve ter estudo estatístico da Receita Federal. O grosso mesmo aqui de JCP é pago para as controladoras de empresas de bolsa de valores, né? Isso é um ponto importante a ser colocado em relação à análise de JCP. Na perspectiva da minha pesquisa, como eu avalio o efeito da tributação corporativa em cima depois da tributação da renda proveniente do capital, mas aí compreendida a renda da pessoa física proveniente do capital, aí acaba que a análise relevante do JCP é quando ela é paga para a pessoa física. Né? E aí realmente você pega uma excepcionalidade, pelo menos de um ponto de vista empírico. A justificativa de JCP acaba não sendo a mesma da isenção de lucros e dividendos, porque aí nos lucros e dividendos, a justificativa comum para a aplicação sistemática desse benefício é desonerar a bitributação econômica que essas duas imposições trariam. JCP já tem uma outra discussão que tem que ver com o fim da correção monetária dos balanços, sim. Que resultariam numa diminuição fictícia dos lucros passíveis de distribuição, e aí você autorizaria a dedução daquele valor na apuração do lucro real para permitir uma certa compensação daquela perda em função meio que do desaparecimento do processo inflacionário na apuração dos lucros disponíveis para distribuição. Tem um limite, tá, Júlio? Você pode distribuir o que você quiser de JCP, mas a dedutibilidade eu não posso nada. É 6% mais TR, se eu não me engano, né? Em cima do capital integralizado. Tem um limite ali, a dedutibilidade, entendeu? Que o Júlio já quer pular aqui da cadeira. Como assim, JCP? Não sei o que. Não, cara, eu sou bem favorável, até eu sou um procurador da Fazenda muito favorável às empresas, cara. Tô vendo. Eu não era, mas eu fiquei, cara, porque realmente esses exemplos... Olha o tributo direito te fazendo bem. Principalmente esses exemplos mesmo, onde a empresa é só... Cara, quem está exercendo o trabalho... tem um trabalhador por trás daquela empresa. Pensa nas milhares de microempresas nesse país, onde a pessoa... Que é 87%, segundo o Sebrae, né? 87% de todas as ali, empresas... na verdade, a empresa é justamente só a ficção, a teoria da transparência pura. Mas o problema é que no Brasil... a empresa no Brasil tem que pagar imposto de renda da pessoa jurídica. Teria que ter uma reforma tributária para dizer, não, nem todas, algumas têm que pagar, outras não. De repente, essas que são mais globais, essas multinacionais, essas gigantes aí, pagariam. O que acaba acontecendo é lucro presumido, né? O simples faz lá, finge que paga o imposto sobre aquilo que você produz, e está tudo certo para todo mundo. Você paga o simples, o outro lá paga o lucro presumido, e a complexidade vem em quem apura pelo lucro real, que aí é aquele mundo de dedução de prejuízo fiscal, de limitação de trava de 30%, e aí começa um debate contábil imenso. Aí sim você torna o direito tributário, principalmente corporativo, em tributação da renda de pessoas jurídicas, totalmente complexo. Eu vejo isso no dia a dia. Vocês também veem isso, e são advogados, a complexidade que é discutir essas questões. A quantidade de declarações que uma empresa que apura pelo lucro real tem que apresentar. Então, tudo isso fica complexo mesmo. Mas a realidade econômica é complexa, né? Então, não tem jeito. Isso é uma coisa interessante. Disso, o debate da simplicidade, ele é curioso... Né? Porque ele é um pouco cego à realidade, né? A inteligência cega, né? Eu acho válido até falar em simplicidade, mas tem que ser uma simplicidade consciente. De que a simplicidade ela só vai poder se implementar de uma forma nominal. Tipo, vamos simplificar a legislação nesse ponto aqui? Tudo bem, só que vai ser nominal, é uma simplicidade nominal, ela não vai ser real. Porque você só está usando a palavra simplificar... numa perspectiva comparativa. Vamos simplificar o benefício fiscal YZ, sei lá. Então, aí você pega lá as características para habilitação ao benefício, e aí você reacessa e tenta simplificar. Vai ficar simples? Não, vai ser complexo, porque tudo tem que ser complexo se for adequado à nossa realidade. Mas pode ser menos.
Então, simplificação eu acho que é uma já palavra falei muito disso, complicada. Palestras, até antes da pandemia, dizendo que, cara, simplificação virou um discurso para diminuir tributo. Vamos simplificar e reduz a tributação de quem tem capacidade contributiva. Ainda tem isso, que a simplificação, ela pode ser utilizada de uma forma meio hipócrita para dar um nome mais bonitinho para redução de tributação. Não é exatamente simplificar. Olha, não estou reduzindo não, porque a Constituição proíbe lá reduzir, sem uma lei específica reduzindo o tributo. Não, a gente está só simplificando aqui. Então agora a empresa pode deduzir não sei o que da base de cálculo, ou então vamos perdoar aqui umas juros e multa. Não, só para simplificar. Agora, por incrível que pareça, eu advogo para entidades imunes. E a complexidade é igualzinha, mesmo ela tendo uma imunidade. Porque as obrigações acessórias estão lá, né, cara? Terrível, né? Não tem nem uma colher de chá ali, sabe? Fica todo mundo maluco, né? Isso é uma loucura. Simplificar no Brasil, honestamente, é uma palavra que eu acho que nunca vai aparecer no vocabulário do tributarista, né? Infelizmente, né? Porque realmente a gente não vai conseguir, cara. Você para pensar, refletir e tudo mais. E, Tatiana, você acha que o Brasil tem espaço, então, para esse modelo? Porque eu sempre pensei nisso, né? Por que então, já que está se discutindo que vai se tributar o dividendo, por que não permite, então, você deduzir aquela parcela que a pessoa jurídica pagou, que é um modelo parecido, né? Esse é outro ponto, assim. A partir do momento que a gente decide, olha, integrar é bom, será que a isenção é a única coisa que pode ser feita? Porque a isenção, o método isentivo, é só uma das possibilidades de integração. Como eu disse, lá na Prússia, a primeira forma de integração que eles aplicaram foi a aplicação de alíquota menor. Então, você pode aplicar alíquotas menores, você pode aplicar alíquotas para tributação de lucros e dividendos mais baixas do que a alíquota aplicável para outros tipos de rendimento de capital, tipo juros. Você pode criar esses tipos de diferenças, isso é uma forma de integrar. Você pode você pode criar uma isenção limitada, né? Rendimentos, dividendos até o valor tal estão isentos, acima disso tributa. Então, isso é uma outra forma de integrar. A isenção é a mesma, mas tem uma limitação. Você pode integrar também com um sistema de crédito. Não só um sistema de isenção, mas você pode aplicar um sistema de crédito. Então, a pessoa jurídica vai lá, apura o seu lucro, recolhe os tributos e tal. E aí, esse tributo, todos os tributos que foram recolhidos, e aí a gente poderia até considerar não usar como parâmetro apenas o IRPJ, mas também a CSLL. Acho que seria importante para criar realmente uma harmonia nesse sistema de crédito. Aí você pega esse valor total de tributo recolhido, e faz uma avaliação proporcional para cada participação, né? Então, a pessoa física que auferiu lucros e dividendos e vai oferecer isso à tributação no campo do imposto de renda da pessoa física, ele vai lá, calcula quanto que ele vai recolher, só que aí quando ele apura o valor de IRPF, ele subtrai como um crédito tributário. Vou pagar 27,5, legal, mas se minha pessoa jurídica já pagou 15, eu recolho a difera na declaração do exercício. O Canadá é assim. O Canadá é esse modelo. Mas aí entra um outro problema, né? Seria você vai gerar esse crédito por tributo efetivamente pago ou só apuração ali? Porque às vezes a PJ nem efetivamente recolheu o imposto, ela só apurou e já gerou um crédito. Tem razão, não posso nem... Aí vai ser uma fabricação de créditos. Igual a fabricação de prejuízo fiscal. Eu fabrico prejuízo fiscal e depois eu deduzo. Achar que no Brasil ninguém fabrica prejuízo fiscal, por isso a empresa fica 5 anos de prejuízo. A gente não pode presumir a má fé, entendeu? Tudo bem, é que minha visão pra pensar modelo. A visão de procurador é isso, né? O cara só vê a execução fiscal ali, CDA, tributo não pago. A gente pensa o modelo presumindo a boa-fé e a gente complementa o modelo com instrumentos de controle presumindo não, mas imaginando a má-fé de alguns, as mais práticas. Então, aí vai cair na ambivalência do mal, a gente vai pensar numa coisa achando que vai melhorar a situação e vai criar toda uma complexidade aqui, porque... Mas essa é uma armadilha que o próprio fisco criou, Júlio. Não, e outra coisa, Júlio, você acabou de falar, a complexidade é uma realidade. Sim, tá, mas aí... Por que a gente vai se limitar? Vai contratar mais fiscal? É orçamento público, porque vai ter que fiscalizar. Você está gerando você vai começar a gerar muito crédito.
Esse modelo, eu acho que é um modelo viável, mas vai começar a gerar. Quer diminuir sensivelmente essa questão? É você adotar o princípio, não o regime de competência, que é terrível o regime de competência, né? Não para os contadores entendem, mas para a gente é muito estranho, né? Aquela coisa. E já no regime de caixa, não. No regime de caixa, efetivamente, você vai tributar aquilo que ingressou. Sim, então, aquela nota emitida que você vai receber. Eu acho que esse modelo é super viável, desde que a pessoa que gerou crédito comprove que a PJ recolheu o imposto, não só que ela apurou ali, olha, a gente então, tudo bem. recolher. Esse entendeu? É um ponto, acho e vale isso viria em um complemento sistemático de modelo, né? E uma coisa muito positiva do sistema de crédito em detrimento do sistema de isenção é que ele permite uma integração com a tabela do imposto de renda da pessoa física. Porque você vai oferecer dividendos à tributação. Né? E aquilo vai cair na tabela. Sim, então você vai tratar aquilo de forma homogênea com outros rendimentos provenientes de outros fatores de produção. Então você tem aí uma vantagem à luz da isonomia tributária. Seria uma igualdade fiscal aí, tudo bem. A nobreza vai passar a pagar imposto, né? Falta só o clero agora, para não ter a Revolução Francesa. 34% de imposto, cara. Porque nós temos esse problema, né? Fora que ela deduz, né, cara? Ela deduz muita coisa. É 34%. Mas assim, 34% deduz nominal. Nominal, não é efetivo. Porque o Brasil também tem essa diferença entre o nominal e o efetivo. Vai ver aí no efetivo, ele tá pagando 5% de repente, 6%. Mas, por exemplo, quando criaram o adicional de IRPJ, né? Em 1996, se eu não me engano, você recolhia o adicional. As empresas que tivessem um resultado ali de 60 mil no trimestre, 20 mil no mês, né? Cara, 20 mil hoje em dia, com essa inflação que nós temos, né? E a tabela não é corrigida. Isso é uma outra patologia. Essa falta de correção é uma loucura. É cruel, cara. Eu tô vendo. Ano que vem, 10% de GPM e a gente não corrige a tabela do imposto. O problema de a gente falar de imposto de renda é que existem tantos problemas na legislação. Eu acho que a reforma tributária teria que ser só do imposto de renda, cara. Esquece a tributação do consumo. Porque só imposto de renda. O consumo é a renda que foi consumida, né? Tudo na renda, cara. É renda poupada e propriedade. A renda disponível no imposto de renda e a renda consumida lá, o ICMS, ISS, lá para consumir um serviço, uma mercadoria. Então, tudo tá ligado à renda. Agora vem o governo, quer dizer, o Estado fiscal, não vou falar em governo para não ficar muito partidário, mas veio o Estado e cria uma reforma tributária para fazer, sei lá, BEP, como é que era o nome daquele imposto lá de bens e consumo, IBS. Eu acho legal esse projeto, não acho que é coisa do mundo, não. Fica na renda, cara, que a renda que tem o negócio do IBS, e a gente já está pegando aqui uma tangente loucaça, mas assim, o negócio do IBS é interessante, que é uma pauta desde 88. Não vai passar, cara. A gente discute isso desde 88. A gente fez uma reforma tributária, quando a gente pensando em reformas tributárias significativas na nossa história, a gente fez quando a gente instituiu a República, porque aí não tinha jeito, né? Tinha que distribuir bases tributáveis. Então, foi uma reforma. Mas foi uma reforma. Depois teve a dos anos 60. A do CTN, a emenda 18 ali, né? Do CTN. E aí depois, com 88, com a Constituição, não teve. Teve a emenda 42 que disseram que foi reforma, não, mas assim, a emenda 42, ela fez poucas alterações. E engraçado, a emenda 42, eu não vou lembrar o número do projeto, mas o projeto que deu origem à emenda, ele tinha um escopo muito mais amplo. Ele era efetivamente uma reforma tributária. Reduzido depois, né? Não, assim, o substitutivo virou 10% do que o projeto era. Assim, né, mas tinha a proposição de IVA dual, como o IBS, que está na 110 no momento, na PEC 110. Então, desde aquela época, se discutia transformar a nossa tributação do consumo em algo um pouco mais unificado e que seria positivo para o tipo de economia que a gente pratica hoje, né? Mas é uma discussão antiga, uma discussão que já foi colocada no Congresso em posições deliberativas muito favoráveis. E não foi votado, não porque tinha uma complexidade ideológica, tinha muita disputa, mas simplesmente porque não teve conveniência política. Porque assim que chegou lá no plenário para ser votado,
já não era mais relevante votar aquilo naquele momento. Então, realmente, tributação do consumo no Brasil, essas propostas, eu fico reticente, assim, eu sou meio cética em relação a reforma. A ser aprovado ou não, porque o negócio já está sendo discutido há tanto tempo, assim, tipo, é muito Júlio, antigo. Aquilo que eu te falei, o Brasil está aí seguindo a cartilha, né? Porque ele quer entrar no OCDE, pelo menos é a agenda do momento, e tem esse dever de casa, né? Não vai. Será que não? A gente já vai entrar em eleições aí, já era, cara. Agora vai ficar pro próximo governo do ano que vem, já era. Com certeza. E aí não vai ter reforma, vão ser outros problemas. A gente vai ter que fazer como é que é? Um novo episódio só para falar de reformas tributárias aí. Sim. E aí, geral, a gente vai te chamar, né, Tati? Vamos chamar... Chamar a Tati, chamar alguém de tributação de consumo, fazer um... também. De repente a gente chama alguém aí de CMS e ISS também, só para poder... Falar sobre essa reforma geral, que é uma demanda, Tati, o pessoal gosta desse assunto. Caramba, a gente estourou o tempo, né? Estouramos, eu nem sei. Eu tava aqui no papo, eu nem sei quanto tempo durou. Foi fluindo e a gente nem se ligou no tempo, agora que a gente viu estourou o tempo. Tati, eu quero assim, te agradecer profundamente a sua presença. A gente sabe que você está morando em São Paulo agora, né? Tá com a vida lá profissional em São Paulo, tá nessa correria de ir e voltar, né? Tá com o tributário em jogo também, que deve demandar um tempo do caramba, né? A gente sabe disso, né? Rede social e tudo mais. Quero te agradecer, né, Rogério? Pessoal, não esquece, tributário em jogo, conteúdo de primeira linha. Quem quer estudar tributário, exatamente, né? Quem quer aprender tributário, a doutora Tatiana, toda a equipe dela, ó, recomendamos, assinamos embaixo. E, Tati, muito obrigado aí pela sua participação. E a gente espera que você volte aí. Volto, com certeza. Só convidar. Só convidar. E, Júlio, não esquece aí o encerramento. Pessoal, senão o Rogério me mata. Se inscreve no canal, divulga aqui nosso compartilha podcast, o link também, tem isso. O link com os amigos no grupo de WhatsApp, formem grupos de WhatsApp aí para falar bem ou mal da gente, discutir aí as pautas. Comentem, né? Também, pode comentar manda aqui. Sugestão, tá manda no YouTube. E-mail aqui, o e-mail vai estar aqui embaixo e é isso. Ok? Forte abraço aí e até a próxima.